você recorreu à justiça para conseguir efetivar a sua mudança de registro civil, ou seja, para ganhar que o seu nome social virasse realmente seu nome oficial, né? E o que aconteceu? Conta essa parte. Eu abri o processo, ele andou relativamente rápido, em 10 meses. Acontece que em dezembro agora, dia 2 de dezembro, foi a minha audiência. E a juíza, depois de pedir os laudos, né, de pedir, pedir documentos que comprovassem que eu tenho uma vivência como mulher transexual, que seria impossível para mim viver de outra maneira, ela, na sentença, disse que não daria. Porque quando a gente movimenta o processo, a gente pede a requalificação civil, que é o fim daquele registro com aquele nome e com aquele sexo nos assentamentos onde você foi registrada pela primeira vez. No meu caso, eu fui registrada como menino Daniel Cristóvão Balbi. Então, eu pedi que ela anulasse aquele registro e emitisse um novo, e que lavrasse aquilo no assentamento do cartório. Então, ela concedeu apenas a mudança do prenome, né, de Daniel para Daniele, e ela condicionou, no entendimento da juíza e da promotoria, a mudança da informação de sexo naquele registro à realização da cirurgia. Eu fiquei muito emocionada na hora, porque é muito importante você ter, né, o seu gênero reconhecido, porque você é o que você vivencia, né, na prática. Não consegui argumentar, eu queria dizer, mas juíza, eu estou na fila, só que a fila não existe, não anda e a gente nem consegue entrar. Na verdade, eu nem estou na fila, porque eu estou na fila de espera, que vai entrar para a fila de espera. Eu quis dizer, você é funcionária do Estado, não sei se você está percebendo, as coisas não estão bem. Eu não consegui falar nada disso, né? Não consegui fazer essa defesa política. A minha defensora, ela foi bastante generosa, mas ela não tinha conhecimento da questão trans. Porque quando eu abri o processo, eu abri com uma defensora pública ligada a um núcleo de diversidade, mas ele foi distribuído para outra defensoria. E a defensora, ela foi bastante, né, tentou conduzir de forma bastante amigável, mas a juíza disse, olha, ou é isso, a promotoria, o mesmo entendimento da promotoria, não queremos discutir, vai ser assim. Você aceita mudar o nome e quando você fizer a cirurgia, vir aqui e eu te dar a mudança do registro, né, da informação de sexo no registro de nascimento? Aí a minha defensora mesmo disse, olha, já é um avanço, porque muitas meninas saem daqui sem nada, vamos considerar. E eu considerei. Logo depois eu conversei com a defensora que abriu o processo mesmo no Universo, a doutora Lívia Cáceres, que é uma grande ativista da causa trans, né, mulher cisgênero, grande ativista dos direitos sociais, dos direitos humanos e dos movimentos sociais. A gente está com uma outra estratégia. Mas eu espero que no momento em que o processo for para as mãos das juízes, eu já tenha feito essa bendita cirurgia. Agora, a cirurgia no campo, porque você está falando que não existe no campo da saúde pública essa cirurgia no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, não. O que acontece? O Pedro Ernesto faz a cirurgia, ele é habilitado para fazer a cirurgia, porque em 2013, a presidenta Dilma, ela sancionou, ela regulou o processo transexualizador no âmbito do SUS. Quando o Pedro Ernesto já fazia essa triagem com muita dificuldade. Era comum que o Pedro Ernesto recebesse um contingente transexual, que, porventura, às vezes, interrompesse o andamento das cirurgias por conta de aporte de verbas e de priorizar esse ou aquele tratamento, mas andava. Em 2014, fechou-se o ingresso, já havia uma fila de espera, não era a fila que estava andando, era uma fila de espera de pessoas que iam começar a ser atendidas pela urologia, né, na época que eu acessei o serviço, e iam entrar para a fila para andar para fazer o tratamento. Eu entrei, quando eu acessei, nem ingresso nessa fila de espera para começar a ser atendida, eu poderia nela eu poderia ingressar, porque já estava fechado. Congestionou. Essa foi a justificativa que eu recebi de uma assistente social. E ela disse, aqui eu tenho psiquiatra, você vai lá na psiquiatria, no Dr. Chalub, ele vai fazer um atendimento e ele vai te dizer como você acessa. Mas você vai ter que ir no posto de saúde e pedir encaminhamento para o IED, encaminhamento específico. E o Chalub vai te orientar como psiquiatra que é experiente no assunto.
Você conhece pessoas que fizeram cirurgia? Eu conheço pessoas que fizeram foi bem cirurgia, sucedido o foram bem processo? sucedido. Elas Em que volume reclamam. acontecia essa cirurgia? Você sabe dizer? Elas aconteciam 2 por mês. Quando, no momento em que era mais, que se faziam mais cirurgias, eram 2 por mês. Pouco, né? Ou não? Pouco para a quantidade de transexuais que acabaram sabendo do processo e inchando. Porque o problema é que são números? 4... Sabe quanto o Não, eu tamanho não dessa tenho fila? como quantificar isso hoje. Você não faz ideia? Não faço ideia. Não, faço eu acredito que sejam 1.000 transexuais. No Rio de Janeiro, Para o Pedro Ernesto. Em torno de 1.000, alguns 1.000. Né? que gostariam de fazer a cirurgia, Isso, que se habilitaram a fazer a isso, cirurgia. eu acredito que sim. Porque, e parece que é muito, mas nem é tanto. É pouco para um hospital só, é muito para um hospital só. E é muito para o ritmo de cirurgias que era encaminhado, né? Devia haver uma preocupação maior. Essa fila não ia andar nunca, né? São 2 Exatamente. por mês, Exatamente. 24 por ano. Exatamente. Em 10 anos você tem 250 pessoas, é um quarto do que... Isso. São vários problemas, né? Além da 40 anos falência. você... Exato. É ridículo. Além da falência do Estado do Rio de Janeiro, tem a questão do processo transexualizador, que é muito, para o hospital se habilitar, é muito demorado, exige muita coisa. A portaria não é tão clara, porque houve uma negociação com o Conselho Federal de Medicina e a portaria não saiu conforme os movimentos sociais ligados à questão transexual, né, que com as pautas transexuais gostariam. Então, ficou muito amarradinho, né? Ficou a questão, por exemplo, da despatologização da questão transexual não foi levada em conta na hora de se fazer a cirurgia, essa regulamentação. Então, só 4 hospitais conseguiram ser habilitados no Brasil. Então, você tem um sistema nacional, que é o tal do CISREG, que te indica, né, o mais próximo. Então, o Pedro Ernesto não recebe só Rio de Janeiro, recebe todos aqueles que tentam acessar a cirurgia pelo sistema. E aí, mais próximos, né? Aqueles que estão mais próximos de São Paulo conseguem ir para São Paulo. Aqueles que estão no Rio. No Sul, a mesma coisa. E em Goiás, a mesma coisa. O sistema nacional vai distribuindo da forma como ele funciona, mas são só 4 no Brasil. Isso é muito pouco. Olha, a dúvida de todo mundo, a curiosidade de todo mundo. Quer dizer, essa cirurgia significa exatamente o quê? Dessa mudança de sexo. O que é feito com relação ao sexo, ao sexual masculino? Hoje a gente chama de cirurgia de adequação de sexo, né? A gente comumente chama de uma mudança de sexo, mas é adequação, entendendo que a pessoa transnasce daquela maneira, ou se constrói socialmente daquela maneira, e vai recorrer à cirurgia, caso necessite, né? Caso entenda que é importante, para se adequar ao sexo que ela já construiu, que já vivencia. Acontece o seguinte, no caso da mulher transexual, né, que nasce como eu, na conformação biológica masculina, mas que é uma mulher e, portanto, procura adequar o seu sexo. Você tem, clinicamente, né, você tem a retirada dos testículos, eu já interrompo com tratamento hormonal a produção, né, de testosterona, mas interrompe definitivamente porque você retira o testículo e você remaneja aquela área, né, e abre o canal vaginal e remaneja o funcionamento daquela área, né, tanto da uretra quanto das terminações nervosas, para que ela funcione plenamente como uma vagina, né, tanto do ponto de vista da recepção, do prazer e do orgasmo, né, quanto no funcionamento fisiológico, né, da uretra, enfim. E com os homens transexuais, acontece que eles demandam a retirada das mamas e alguns a faloplastia, a neofaloplastia, que é a construção de um neofalo com a pele do clitóris e alguns enxertos que são utilizados para que se delineie bem aquela área. No Rio, essas 2 cirurgias são feitas, tanto... Eu não tenho informação sobre a neofaloplastia. A última coisa que eu soube é que a melhor técnica era feita em Portugal. Né? A técnica que tem melhor funcionalidade, né? Melhor esteticamente mais parecido, mais próximo do que seria um pênis cisgênero. E sensibilidade, funcionalidade, seria uma técnica melhor
Agora, a cirurgia para mulheres transexuais, como eu, tem várias técnicas, né? E esteticamente ficam muito bem acabadas, porque os materiais são os mesmos. E são muitas técnicas. Hoje, no Brasil, a gente já tem 3 ou 4 hospitais que fazem particulares. Ajudou muito, porque deu uma barateada no preço, né? Deu uma equalizada nos preços. Mas, como a demanda é tão difícil para a gente poder fazer no particular, a gente tem que ter tanta coisa, e aí isso burocratiza mais, entendeu? A questão da despatologização da transexualidade ajudaria a gente a ter mais consultórios. Não significa falta de fiscalização e falta de rigor no tratamento, mas significa mais acesso, possibilidade de mulheres transexuais à cirurgia e uma possibilidade de diversificação desses centros cirúrgicos. Bom, no teu caso, então... São 2 coisinhas. Você tem medo da cirurgia em si, porque já ouvi que é dolorida, pós-operatória é ruim? Não, medo nenhum. Sobre dor, eu reflito muito, né, sobre isso, dor, mas sobre não. Hoje em dia, eu não tenho... Eu falo, gente, eu não vou nem sentir dor, porque eu vou estar com vontade de pular. O orgasmo é preservado? É preservado. É preservado por diversas maneiras, né? Diversos viés. De fato, a questão, para mim, né? E aí é uma experiência particular. Há mulheres e homens transexuais que não demandam terapia hormonal ou nada que interfira no seu corpo, nem mesmo a cirurgia, que se identificam como mulheres ou homens e que não querem fazer grandes intervenções nos seus corpos, assim, deve ser entendido e acatado pelo conjunto da sociedade. Para mim, foi importante que eu modificasse o funcionamento do meu corpo. Uma reflexão pessoal é que isso levou a uma forma de perceber o mundo diferente. Não estou dizendo que vai ser assim para todas as mulheres trans. Acontece que depois que eu comecei a fazer a terapia hormonal, eu percebo o funcionamento do meu corpo muito diferente. Né? A questão da maturação dos seios, a questão da recepção do orgasmo, parece que vai ficando próximo ao que seria um padrão de orgasmo feminino, que não tem nada a ver com os estereótipos de orgasmo, de prazer que circulam, né, no imaginário da nossa sociedade machista e misógina, mas tem formas, né, do corpo responder um pouco diferenciadas em função da ação daqueles hormônios. Isso já muda bastante a região. A região ela é fisicamente, inclusive, afetada. Você tem a diminuição muito gradativa dos testículos, mas até bastante acentuada. Você não consegue mais, depois de um tempo, produzir espermatozoides e nem ter uma ereção plena. Isso não significa que você perde o prazer. Então, você percebe que a manutenção daqueles nervos, ela é preservada e ela pode ser adequada, e eu estou plenamente ciente disso, para que você receba o prazer de outra forma. Eu, por exemplo, aí é muito pessoal, né? Isso não é assim para todas as mulheres trans, cada uma vivencia a sua experiência com a sua, enfim, sexualidade da maneira que achar melhor, e nem por isso a questão da identidade está prejudicada, está em questão. Mas, para mim, por exemplo, eu preciso de outras relações que o meu corpo hoje não tem condições de vivenciar para viver plenamente prazer. Então, eu já percebo que, biológico, funcionalmente, os meus nervos, né, que são acionados no momento do orgasmo, não mudaram. Não foram afetados, apesar de eles terem mudado, eles não foram afetados, não perdi o prazer. E eu percebo que eu preciso estar numa outra vivência corporal para ter um funcionamento melhor. A sensibilidade existe. Ela precisa ser estimulada de outra forma, e a cirurgia ajuda, no meu caso, a que essa forma desse estímulo se dê como eu quero.